Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Queremos acolher a nossa convidada especial, irmã Liliane Alves Pereira, que é professora de enfermagem da UFN, entre tantas outras funções. Bem-vinda, irmã Liliane. Muito obrigada. Irmã, é um prazer ter a sua presença aqui conosco. E nesse nosso início de programa, nessa nossa roda de conversa, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre ti, também para os ouvintes que nos acompanham pelo programa Conexão Pastoral Universitária, saberem mais um pouco quem é você, as funções que realiza, também um pouco da tua trajetória de forma bem breve. Então, de imediato, eu passo a palavra para ti. Muito obrigada, Frei Rodrigo e Camila. Na verdade, eu sou natural de Minas Gerais. Eu estou no Rio Grande do Sul desde 2009. Mineira, uai. Mineira. Eu sempre gosto de dizer que eu sou de onde eu vim, né? Essa minha origem em virtude do que hoje eu assumi como forma de vida. Então, eu sou franciscana, né? Franciscana da Penitência e Caridade Cristã. Como a Camila já me apresentava antes, eu sou enfermeira de formação e hoje estou em diferentes trabalhos dentro da Universidade Franciscana. Faço parte como professora do curso de enfermagem e também trabalho como diretora de ensino de graduação nos ambientes hospitalares. Faço um doutorado na Federal de Rio Grande, então significa que eu tenho um outro braço em uma outra instituição. E minha trajetória, na verdade, ela é muito simples, até porque eu só morei, né, propriamente em Minas Gerais por 2 vezes em Belo Horizonte, depois morei em 2 outras cidades no interior, Malacaxeta e Teoflotone, que são no interior de Minas Gerais, e depois vim para Rio Grande, no sul do estado, onde eu exerci por 8 anos minha função de enfermeira e depois na área de gestão, no Hospital de Santa Casa do Rio Grande, e agora então estou na Universidade Franciscana já fazendo as atividades já mencionadas anteriormente. Irmã, entre tantas trajetórias e toda essa caminhada, a gente sabe do seu amor pela palavra de Deus, né? E nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Tem uma frase que nós estamos até conversando de um livro: quando a gente ama, se descobre formas de se comunicar. A palavra de Deus foi uma das formas que o Senhor achou para se comunicar conosco. Então, queríamos, assim, também que a irmã compartilhe um pouco desse amor pela palavra de Deus, da onde vem, né? Na verdade, eu tenho uma curiosidade pessoal, né? E eu entendo que a Bíblia é um espaço onde a gente também consegue usufruir desta curiosidade graciosa, ou até mesmo desse cuidado de Deus de provocar mesmo na humanidade essa busca. Então, para mim, eu comecei já na minha família com essa questão de conhecer um pouco mais a palavra, até porque os meus familiares são muito religiosos, então a gente sempre foi educado nesse sentido. Depois, no noviciado, eu tive um contato mais aprofundado com a palavra e já na minha trajetória, depois de consagrada, depois de feito os primeiros votos, eu fiz uma especialização em assessoria bíblica, onde eu tive a graça de aprofundar a palavra em diferentes vertentes. Então, eu gosto muito dessa ideia de que a palavra de Deus é uma constante escrita, um constante fazer e refazer de Deus para nós. Isso é muito simples da gente poder perceber. Cada vez que você lê um texto bíblico, por mais que tu já tenhas conhecimento sobre ele, por mais que tu já tenhas tocado nele, ele torna a te motivar de uma outra forma. Então, é nesse sentido que eu gosto dessa curiosidade epistemológica, sabe? Essa hermenêutica da palavra, que cada vez que você for, você vai se reconhecer nela, você vai perceber que Deus tem um caminho para poder te dizer dentro daquilo que você pede. E é interessante que isso não é moldar a palavra às suas necessidades. É antes reconhecer, a partir de você, o que Deus tem para te dizer. E Deus é muito cuidadoso nesse sentido, porque Ele, de fato, vai sempre te iluminar dentro da palavra quando você precisa e mesmo quando você não precisa. Porque Deus não parte da nossa necessidade, Ele parte do afeto. Ele parte do carinho e da sensibilidade. E é importante porque a palavra é um espaço para isso. A gente sabe disso nas diferentes realidades que nós podemos experimentar como cristãos. E para quem não é cristão também, porque Deus não faz acepção de pessoa, diz, né, a carta de São Pedro. Então é interessante que não é para um cristão, é para todo ser humano que desejar reconhecer-se como
uma criatura vai encontrar em Deus o afeto de criador. Então, acho que nós poderíamos começar a falar sobre essa experiência desse amor tão bonito, né, de Deus na Bíblia. A irmã fez uma especialização também, uma pós-graduação. A irmã gostaria que a senhora contasse um pouco também, né, no CEBI e também no DABAR, não é? O nome do curso. Então, até para saber a propriedade, vocês ouvintes não estão, assim, conseguindo visualizar, porque nós estamos através da rádio, né? Mas a irmã trouxe um livro da tradução bíblica em grego, do originais da Bíblia. Então, a irmã realmente é uma estudiosa e outro aspecto que vocês não percebem pela rádio é o brilho no olhar da irmã quando se fala da palavra de Deus. E eu gostaria, irmã, que a irmã conversasse um pouco sobre nós, sobre esse amor de Deus e trazendo, assim, entrelaçando com esses textos bíblicos. De fato, eu tenho uma paixão, sim, pela palavra, porque eu penso que é a forma de Deus comunicar conosco, pela Bíblia. E por mais que a gente encontre dentro dos textos bíblicos alguns episódios que a gente termina de dizer, não quer dizer que aquilo seja palavra de salvação, porque não parece ser uma palavra de salvação, pela dureza do texto, pela dificuldade, é interessante a gente entender que isso é contexto de texto também. Então, talvez daqui a alguns anos, quando se contar a nossa história, nós também não gostaríamos que ela fosse palavra, mas ela é palavra. E é interessante a gente se dar conta desses meandres, porque quem escreve os textos bíblicos também é pessoa, é gente, mas é uma inspiração, e na lógica da inspiração que a gente entende o fio condutor divino, amoroso, naquilo que Deus quer nos dizer. Inclusive, para a gente terminar de ler um texto bíblico que não parece ser de Deus e dizer, mas Deus também fala a partir disso. Então, é importante a gente se dar conta disso. Para eu estar aqui, eu até tinha comentado com a Camila que eu gostaria muito de falar dessa amorosidade de Deus, desse amor de Deus para conosco. E eu fui procurar, dentro do original, nós temos 246 vezes a palavra amor na sua forma literal. E mais 112 vezes a palavra amor nas suas variáveis. Então, se nós formos entender assim, a gente percebe, de fato, o que conduz o nosso ser e o nosso fazer quando tem que olhar. Estou dizendo isso à luz da palavra de Deus, certo? A Bíblia é, essencialmente, uma carta amorosa, uma carta de amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Só que essa carta de amor, ela tem nome e sobrenome. Ela tem um endereço, que é cada um de nós, mas ela tem um nome e sobrenome, que é Jesus Cristo, ou o Emanuel, o Deus conosco, que nós temos, que perpassa os evangelhos de modo especial, mas que já foi anunciado em Isaías, que já foi anunciado por Jeremias, que já foi anunciado por Oséias, né, com outro olhar, ou até mesmo a personificação de Moisés no livro do Êxodo. Isso a gente não pode perder, uma vez, até porque esses livros foram escritos depois dos textos bíblicos, não dos evangelhos de modo especial. Então, é interessante a gente se dar conta que Jesus é amor. Então, Jesus não é expressão de amor, Jesus não é uma manifestação do amor de Deus, Jesus não é... Não, Jesus é amor por excelência. E para a gente poder tocar nisso, eu retomo um texto do Evangelho de São João, que é o prólogo de São João, quando ele vai nos dizer lá no início do prólogo o seguinte: aquele que é a palavra veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceu da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Este é quem eu disse que veio depois de mim. É interessante a gente se dar conta, porque, na verdade, quem é esse verbo feito carne? Quem é essa expressão por excelência do amor? O mesmo texto de São João, nesse sentido, reforçando que Deus é amor, é essencialmente amor, e Jesus é essa expressão, está de novo no texto de João, no Evangelho de São João, num diálogo que Jesus vai fazer com Nicodemos, quando Jesus diz para Nicodemos o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou, numa outra versão, para que o mundo seja salvo por meio dele, diz o texto, não? E é interessante que são esses significados, são esses sentidos que vai fazendo com que a gente entenda que Deus não é, como é que eu vou dizer? Deus não é um amor desse amor que nós entendemos como sentimento, mas Deus é um amor na lógica do afeto, na lógica de que se deixa afetar pela humanidade e por isso ele se compadece e desce, faz carne e caminha conosco e, consequência disso, a gente sabe que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, a palavra paixão por si mesmo é a expressão de um amor sem reserva. Então, não dá para a gente entender Deus como sendo amor se nós ficarmos na lógica do sentimento. Mas é um Deus amor na lógica do afeto, desse que se deixa afetar, de que se deixa amar, de que é amado por nós, mas que, independente de nós amarmos-lo ou não, ele sempre nos amará primeiro. De novo, São João, no texto dele, né, na carta de São João, primeira carta de João 4, ele vai dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai tendo uma paciência histórica, amorosa e afetuosa conosco, que nos ajuda a entender esse seu amor para além do que a gente é capaz de ser. Deus sabe de que carne nós somos feitos. Também diz São Paulo, não? Ele sabe de que barro nós somos feitos. Então, é por isso que ele nos ama sem reserva. Ele não espera que nós o amemos para ele nos amar. O que ele pede é que nós estejamos abertos para aceitar esse amor. E daí deixar transformar por ele. Quando eu digo isso de Deus e fazendo uma referência à Bíblia, é exatamente porque não dá para ficar na palavra pela palavra. Ficaria muito simples olhar os textos bíblicos e confrontar, e aí começar a ter posturas e identidades que condizem com a palavra literalmente. E não é isso. Existe uma humanidade em nós que exige de nós um conhecimento ou ainda uma sabedoria de entender que a força amorosa de Deus é também transformadora em si mesma. E quando então a gente toma, por exemplo, um texto bíblico como esse da encarnação, do prólogo de São João, e reconhece que Deus é palavra e a palavra encarnada em Jesus, a gente não pode ser indiferente às pessoas que estão conosco no cotidiano. Porque a palavra de Deus não é uma carta escrita para mim, para que eu tenha no meu quarto, ou eu a tenha empoeirada na estante da minha sala. Entende? Ela é uma carta da qual eu também expresso essa visão de amor àqueles que me são confiados. E aí, em qualquer lugar onde eu estiver. E por isso eu penso que, nesse sentido, a palavra fica mais exigente e talvez nós sejamos provocados à compaixão. A mesma paixão de Jesus, não? E é bom a gente enxergar esse cuidado de Deus pelas manifestações de misericórdia, de compaixão, de amor, de gratidão, de leveza e até mesmo de dor. O amor não exclui a dor. Se excluísse a dor, Jesus talvez não teria morrido na cruz. Não teria chorado no Getsemane. Não teria perguntado, Eli, Eli, lama sabachthani? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele sabe que ele pode gritar ao Pai. E ele não grita ao Pai porque ele não reconhece o Pai. Ele grita ao Pai porque ele sabe que o Pai o ama tão profundamente que vai fazê-lo ser maior do que a morte, maior do que a dor. E Jesus se torna maior do que a dor. Os sinais da cruz, ainda antes da ressurreição, ou a experiência da ressurreição posteriormente, ou o anúncio dos discípulos, ou o envio de Maria Madalena, ou ainda, são todas expressões de que Jesus sabia tão bem quem era o Pai, que ele podia, então, passar pela dor da paixão. Mas ressuscitaria no colo do mesmo Pai. Vai dizer aos meus irmãos que vou para junto do meu Pai, que é o Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Assim termina o texto, não? Então, a gente sabe que amar é exigente. E amar também é exigência. Mas eu não sei se deixar-se amar não é tão exigente quanto. E é uma pergunta que eu deixo para quem me escuta, para quem, né, acompanha
Amar é exigente, mas e deixar-se amar também é. Ou não é? Porque não é um amor vitimado, é um amor substancial. É um deixar-se amar para o outro, pelo outro e com o outro. Que nós rezamos sempre nas celebrações eucarísticas, né? Terminamos e aí a gente tem uma doxologia linda, que às vezes a gente não passa por ela, mas a gente diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que todo o anterior a gente celebrou. Então, é um amor sem reserva, não tem. Mas é de Deus. É uma carta de Deus para nós. Como eu dizia no início, é um amor de Deus para conosco e é uma exigência nossa para conosco mesmos. Nos deixarmos amar por Deus e transformar esse amor em afeto às outras pessoas que estão conosco. Ouvindo a irmã falar, eu lembrei daquela mensagem, que também é uma experiência do amor de Deus, aquela mensagem Pegadas na Areia, né, que conta que a pessoa vai caminhando e aí lá pelas tantas tinha dois pares de pegadas e um só apareceu na areia, né, as marcas. E aí a pessoa se questiona, mas Cristo, tu me deixaste sozinho? E aí Jesus diz, não, naquele momento eu te carreguei no colo. Então essa experiência de amor tão bonito, né, irmã Liliane? Que é deixar-se tocar por Deus na sua própria história, na sua própria vida, e o quanto que a palavra de Deus também nos ajuda a olhar, a partir das personagens, das personalidades bíblicas, também essa humanidade em que Deus toca, né? Se a gente pensar nos apóstolos, Jesus não escolheu, né? Esses dias nós estávamos conversando lá na pastoral, muitas vezes a gente acha, que Jesus já sabia que Judas o iria trair, né? Lembra, irmã? A gente questionava. Então, assim, Deus escolhe porque apostou nos apóstolos e Deus continua apostando na gente, né? Então. Sim, e na verdade, Camila, é interessante nos darmos conta de que Jesus não saiu adivinhando quem o seguiria. Ele escolhe a partir da predisposição. E os discípulos, porque tem alguns que não aceitaram seguir Jesus. O jovem rico é um deles. Mas não vou deixar o que eu tenho para te seguir, porque parece que isso é mais forte do que eu. E nem por isso Jesus obrigou. Outros quiseram seguir Jesus e Jesus disse, não, tu não tem estrutura para isso, né? Me testemunha onde tu estiveres. E, em contrapartida, tem alguns que Jesus escolheu, que seguiu Jesus e que não aparece. As mulheres são um exemplo claro disso. Não se fala de mulher como sentada à mesa dos 12 apóstolos, mas a gente sabe que elas têm uma força missionária, uma força apostólica muito grande. E algumas delas a igreja não conseguiu não aparecer nos livros canônicos, né? Estou falando de Maria Madalena, de Maria, da mulher de Susana, mulher de Cusa, de Maria, da própria mãe de Jesus. São todas mulheres bíblicas que estão nos evangelhos que não puderam ficar. Ou Maria de Betânia, Maria, né, Marta, a Samaritana. Então, são expressões fortes de pessoas que experimentaram esse amor, que se deram conta de que podiam seguir Jesus e o seguiram. E se não o seguiram fisicamente onde ele estava, o anunciou para seu povo, para a realidade que te cerca, e fez ali a experiência do amor e também espalhou essa experiência de amor de Jesus para os outros, não? A mulher hemorroísta é um exemplo desse, não? Quem me tocou? E ela, fui eu. E Jesus diz, sua fé te salvou. E ela faz a multidão toda entender que Jesus é o Messias por excelência, porque Jesus supera tudo que tinha ali por perto e dá conta de devolver à mulher a vida nova. Então, são todas expressões desta certeza de que Jesus vai fazendo o caminho também, né? Ele não tem uma bola de cristal para dizer, bom, Judas eu vou dar conta de ficar com ele até onde, porque eu sei que ele vai me trair. Jesus não fez isso. Judas foi dando sinais de que isso ia acontecer. E quem de nós não percebe sinais de algumas coisas que vai acontecendo? A gente brinca, não? O gato está subindo do telhado. O gato vai cair do telhado. A gente se dá conta disso. E Jesus também se deu conta com relação a Judas. Não foi muito diferente. Mas Jesus vai aprendendo também qual é a sua função dentro do serviço e dentro da missão que ele veio. E a missão de Jesus é fazer a vontade do Pai, que é impreterivelmente amar. E fazer a vontade do Pai é exigente, né? Eu trabalho todos os dias porque meu pai também trabalhava, diz Jesus em outros textos bíblicos. E daí a gente vai tendo uma série de expressões bíblicas que vai mostrando isso, não? Mas falando dessa questão da construção, vamos pensar na mulher cananeia.
talvez seja a grande descoberta da missão de Jesus para Jesus, é o diálogo que ele teve com a cananeia. Que é quando, se alguém gostaria de retomar o texto, é quando a mulher diz para Jesus que sua filha está doente, e Jesus diz, olha, eu não vim para as pessoas fora, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não fica certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher responde para Jesus, mas os cachorros também comem as migalhas que caem. E Jesus diz, bom, já entendi. Vai em paz, sua fé te salvou. E a menina fica boa. E Jesus entende, bom, eu de fato não vim só para o povo de Israel, eu vim para mais do que esse povo. E aí ele alarga a sua missão, e aí ele encontra a samaritana, e ele encontra Maria Madalena, e ele encontra o grande oficial da corte, e Jesus vai alargando sua missão para os povos gentios, inclusive. E a gente sabe que depois da ressurreição, os discípulos precisam fazer esse resgate, porque os discípulos também têm dificuldade de entender que eles não vieram só para o povo de Israel. E são essas expressões de Jesus que fazem os discípulos entenderem isso. Então, a palavra de Deus, na verdade, ela tem esse alargamento grande, assim, essa coisa... Desculpa quem me escuta quando eu digo essa coisa, mas é coisa, é sentimento, é uma coisa boa, né? Um alargamento bom, um coração grande, um desprendimento daquilo que Deus tem para conosco e um projeto imenso, talvez maior do que nós tenhamos consciência de que o seja, porque, na verdade, também, assim como Jesus, nossa construção de projeto é cotidiana e cheia de surpresas e cheia de graça, inclusive. Nós vamos aproveitar entre tantos talentos da irmã Liliane. A irmã Liliane canta também, e o Frei Rodrigo trouxe o violão hoje. Então, queremos convidar as pessoas também para rezar e para acompanhar através dessa música. Esse amor que a gente tem, que nos faz gostar de alguém, no desejo de viver e ser feliz, despertou no coração, já bem antes de nascer. É uma luz que nunca mais vou esquecer. Mesmo me esconder, ela vai me procurar lá onde estou. Tenho medo de sentir, eu conheço o seu calor. É uma força que não dá pra resistir. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor, Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor. Essa estrada eu bem sei, não comporta solidão. Tenho amigos que comigo também vão. Nosso jeito de falar, de amar e de servir, é o jeito de Jesus que faz feliz. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor, Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor. Os nossos ouvintes enviaram algumas perguntas para a irmã Liliane. Irmã, então, qual é a mulher bíblica que você mais se identifica? Certamente Maria Madalena. Tenho algumas coisas que já escrevi sobre ela, pelo menos uns 2 textos,
E mais a conclusão daquela especialização que eu mencionara no início do programa, eu escrevi sobre Maria Madalena e as relações de Jesus, né? Essas relações bem afetuosas e cuidadosas de Jesus, e que Maria Madalena foi, por excelência, expressão disso depois. Não no anúncio da ressurreição. No começo do texto, no final do texto de João, ali, do Evangelho, no anúncio da ressurreição, Maria Madalena está no jardim e ela diz assim: se foi o Senhor, diz para o jardineiro, se foi o Senhor que levou o meu Senhor, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. É a convicção dela de que Jesus é tão importante para ela que ela vai aonde tiver que ir para buscar. E o jardineiro, então, a chama pelo nome e ela se reconhece como Maria devolvida àquele que ela ama por excelência. Então, eu me identifico e eu sou apaixonada por Maria Madalena, na verdade. Eu gosto muito dessa feminilidade que tem dela com Jesus, dela com os apóstolos e dela depois no anúncio, né? Que possivelmente tenha sido junto com Prisca e Filipe. E dentro dessa perspectiva também, irmã, tanto no livro A Cabana quanto no filme, é apresentado Deus como sendo uma mulher. E, então, diante disso, também tu já explanou um pouco, mas como que você percebe o rosto feminino de Deus também, que é apresentado por meio de algumas obras, mas também você como pessoa, como que compreende essa visão? É que, na verdade, para mim, Deus é essencialmente feminino, né? Não pela condição de gênero, mas pela condição de expressão. Vou explicar isso um pouco melhor. Jesus, quando vai falar do Pai, ele sempre ele fala do Pai como essa força, ou esse amor, ou esse carinho e esse cuidado. E são características que nós definimos, convencionamos como características femininas. Então, esse rosto de Deus feminino não está na lógica do providenciar, do prover, como nós conhecemos no olhar masculino, mas na lógica do carinho, do cuidado, da atenção do feminino. Talvez aquela trilogia, para quem gostaria de ler isso melhor, veja aquela trilogia dos 3 textos de Lucas, quando vão falar da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida e depois a parábola do filho perdido ou filho pródigo. Na verdade, são parábolas de todos, nenhum deles é perdido, mas são todos achados ao final do texto, mas que traz muito bem esse rosto feminino de Deus em todos os lugares. Tanto é que o texto do centro, que é o texto da moeda perdida, é numa mulher. Então, é uma expressão bem, bem forte desse feminino de Deus. Não feminino pela condição de gênero, mas feminino pela condição de expressão, não de Deus para a humanidade. Não que o homem não seja carinhoso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que é um bom olhar, né, nesse sentido, assim, dos sentimentos e dos afetos. O nosso tempo já está acabando, irmã, infelizmente, mas queremos agradecer muito a sua presença e certamente convidar para um outro momento a gente continuar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com tanta sabedoria. Muito obrigada por estar aqui. Eu deixo com bastante zelo um carinho especial a quem nos ouve pela rádio web, né, o FN, para que vocês também possam estar conosco nesse convite de Deus, né, nessa carta. Leiam essa carta de Deus, ela também é de vocês, e continuem escrevendo-na. Deus espera de nós essa escrita. E para quem escuta e não é cristão, ou não tem a mesma... Não acredita nesse Deus trinitário que nós estamos falando, acredite nesse afeto de um Criador, que não nos abandona, independente de quem sejamos. Então, é sempre bom a gente se dar conta de que, às vezes, o mesmo Deus, nós não falamos do mesmo Deus, mas nós falamos dos mesmos desejos, das mesmas tensões, das mesmas vontades. Que lindo, irmã. E com essa bela reflexão, nós vamos concluindo o nosso programa Conexão Pastoral Universitária e reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, podem fazê-las. Sigam também a nossa fanpage e o nosso Instagram. Agradecemos pela sua audiência aqui na Rádio Web UFN. O programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação muito especial da professora e irmã Liliane Pereira. Na Central Técnica, Erickson Friedrich. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Bieber. A todos os que nos acompanham, um fraterno abraço e até a próxima edição.
paz e bem. Você ouviu o programa Conexão Pastoral Universitária.